Olá, Anitta! Olá, Léo, tudo bem? Promessa é dívida, né, Anitta? Então eu tô aqui mandando um vídeo, eu ia mandar um áudio, mas eu gosto mais dessa experiência aqui com a imagem, né? Então, eu queria marcar uma reunião ali de 30 minutos com vocês. Vou tentar reduzir o máximo possível aqui nesse vídeo pra gente trabalhar 4 dicas, né? Seriam 3 mais 4 dicas pra gente melhorar a conexão e aí a comunicação com o Vitor, tá? Em relação ao relatório aí que a gente fechou agosto, apesar, né, que eu tive ali um off, eu mandei as atividades para casa da Beca e a gente teve uma boa resposta, tá? Apesar do Vitor ficar um pouco perdido inicialmente, sem o que a gente identifica como adulto de referência, né? O adulto de referência, no caso, sou eu na casa, que de alguma forma vou estimulando, vou propondo as atividades, vou propondo atividades em grupo, propondo atividades em dupla, com diferentes faixas etárias, com a mesma faixa etária, enfim, tudo aquilo que a gente já conversou. E foi muito bom, tá? Teve até um momento que a Rebeca, né, que a Beca falou pra mim, Ana, ele brincou tanto que ele parou no sofá e ficou assim, paradinho. Tipo, cansei agora. E isso é muito bom, né? Quanto mais a gente treinar essa habilidade de comunicação e socialização, a gente vai estar reduzindo aí drasticamente comportamento de desregulação emocional. Não que toda criança é normal, toda criança, toda adolescente, aí vira e mexe tem uma desregulação emocional, mas a taxa de frequência, isso a gente consegue diminuir. Inclusive também, que não é o caso do Vitor, porque ele não tem essas crises de forma constante, mas quando ele tem, são crises de alta intensidade. Então, a gente consegue diminuir esse pico aí também. Vamos lá, então, 4 combinados. Primeiro combinado, tá? Eu achei incrível, Anitta, incrível a ideia de você colocar as regras da casa. Por quê? O Vitor, ele procura muito reconhecimento social. Então, quando você coloca as regras para ele, quando ele cumpre aquilo, a gente cria um sentimento de satisfação, de adequação, de pertencimento, né? E isso é muito bom para a criança. Isso vai estar reforçando a autoestima e encorajando o Vitor em situações de desafio social, vamos dizer assim, se arriscar, né? Se arriscar e aprender, enfim. Então, achei ótimo a parte do combinado do Kumon, tá? Que você tem, e inclusive você colocou uma gamificação, e as regras da casa com algumas consequencializações que a gente identifica aqui como punição. Só para deixar bem claro, tá? Quando a gente tá falando de comportamento, análise de comportamento, quando a gente fala no termo punição, tá muito ligada a castigos corporais, físicos, não é o que a gente coloca aqui, tá? Punição é qualquer ação que a gente toma para reduzir a incidência de um comportamento ou de uma conduta. Então, qualquer ação que tenha um propósito de reduzir aí um comportamento, a gente identifica na análise comportamental como punição, beleza? E eu vi que você colocou as regras, os combinados, só que a gente pode perder essa ação. Deixa eu contar isso para você. A gente pode perder toda a eficácia desta ação quando nós não temos aí estratégias de monitoramento. Aí, quando eu falo monitoramento, tem que ter automonitoramento. O Vitor se monitorar, ok? E reconhecimento, que é o monitoramento de pai, mãe ou meu, tá? Então, a gente precisa complementar esta ação com formas de monitoramento do Vitor e formas de reconhecimento do pais, responsáveis, familiares desta ação. E mais importante, porque senão isso vai se extinguir em termos de comportamento, consequencialização reforçadora. Ana, o que é isso? Fala português. Nada mais é do que o Vitor entender que toda vez que ele tem um comportamento adequado, tem um comportamento que é desejado aí no ambiente familiar e social, tá? Ele é reforçado, né? Então, ele atinge coisas que ele deseja, ele tem aí resultados positivos.
E aí, quando a gente cria esse reforçador, é muito interessante porque às vezes isso automatiza. Exemplo, a gente tá fazendo uma dieta, tá fazendo um exercício para cumprir uma meta lá, de caber no vestido, coisa parecida. Quando a gente começa a perceber os resultados, inicialmente é o vestido, é uma festa, é um evento, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas quando a gente começa a usufruir das consequências positivas, elas automaticamente reforçam o processo, tá? E essa consequencialização reforçadora precisa ser inserido dentro da estratégia dos combinados para que a gente tenha todo um processo mais eficaz, tá? Da gente estimular o desenvolvimento aí de hábitos. Eu vi que muitas demandas estão ligadas aos hábitos de comunicação social, cumprimento, afeto, beijos, não falar palavrão. Eu não me lembro de todas aqui de cabeça, mas isso aí seria bem importante. A gente pode fazer um projeto disso, tá? A gente pode fazer um projeto disso. Vou inclusive enviar fotos aqui embaixo de algumas rotinas educativas que eu criei já para algumas famílias, em algumas casas, e eu acho que vai dar muito certo. A segunda coisa também é que a gente starta com, no máximo, 5 demandas. Então, a gente cria as 5 demandas na medida que aí ele está respondendo 90% a 100%, num período de 3, 4 semanas para consolidar o comportamento. Colocar 5, 6, mas o Vitor é bem rapidinho, ele pega muito rápido. Então, um período de ali 3, 4 semanas, aí a gente vai inserindo mais uma e assim progressivamente, beleza? Então é isso, a primeira questão aqui para a gente melhorar a conexão com o Vitor é a gente tornar esse processo de combinados, né? Completá-lo com a parte do monitoramento e das formas de consequencialização reforçadoras. Número 2, cumprimento social, tá? Eu acho que seria bem interessante a gente colocar isso como uma meta do Do It List, assim, né? Eu acho que... Ana, mas ele tem que entender que tem que cumprimentar, independente de ser pedido, de ser solicitado. A gente entende a importância do cumprimento social, né? Da gente se cumprimentar. Mas... E eu trabalho bastante isso com o Vitor, mas a gente pode colocar essa demanda no quadro no sentido de estimulá-lo ainda mais, né? Quando ele não me cumprimenta, quando chega na casa da Beca e tudo mais, eu falo, oi, eu tô aqui, oi, você me viu? Então, ou eu faço a modelagem também, às vezes eu faço essa estratégia, às vezes eu desenvolvo a modelagem, que é o terceiro item que eu quero conversar aqui com vocês. O que é modelagem? Então, eu não espero que o Vitor me cumprimente, eu cumprimento o Vitor, né? Eu cumprimento o Vitor primeiro, e aí quando eu tenho uma ausência dessa resposta, aí a gente indaga. Oi, eu tô aqui. Quando você não me cumprimenta, parece que eu não apareço pra você. Você tá me percebendo? Ai, é chato ser ignorado, eu não gosto desse sentimento. Você gosta desse sentimento? Você gosta de se sentir ignorado? É assim que eu me sinto, né? Então, isso a gente chama de modelagem. Mas no quesito 2, o cumprimento social das funcionárias da casa, do pai e da mãe, eu acho que a gente pode colocar isso como demanda do Do It List, tá? Cumprimento de pai e mãe, né? E a gente starta com um cumprimento social apenas, tá? Ele vai poder escolher bom dia ou boa noite, mas um só. A gente começa comendo pelas beiradas, né? Ele startando um cumprimento social, ele já ganha o ok lá no Do It List. E a gente pode colocar também o cumprimento da Det e da Nara ou Mara, ai, misericórdia, eu sempre confundo, acho que é da Mara. A gente pode colocar deles também, dos avós também, quando eles estiverem como ponto extra. Então, a gente tem essas possibilidades. No número 3, iria falar realmente da parte de modelagem. Eu percebo,
Por exemplo, na semana passada, quando a mãe entrou, cumprimentou o Vitor, ele não respondeu muito bem, aí eu acabei saindo, eu tava esperando o elevador, e eu ouvi assim, o que aconteceu no atendimento hoje? Eu não vi, né? Ele, não sei, já esqueci e tudo mais. E, então, isso é uma forma de defesa, assim, do Vitor. Ele se fecha. E, às vezes, eu percebo, eu identifico uma intenção, tipo, de se manter no foco atencional. Então, ela quer isso de mim, quando eu não dou isso para ela, né, não respondo isso para ela, eu mantenho ela ocupada, porque ela fica ali, né, não preocupada, mas atenta a mim, né? Então, como é que a gente poderia fazer uma modelagem onde a gente inverte essa situação, tá? A gente inverte essa situação de ficar à mercê do Vitor, dar ou não a resposta. Eu gosto de trazer a estratégia da modelagem de você falar do seu dia. Filho, se você soubesse o que aconteceu comigo hoje, aconteceu A, B, C, D, a mamãe fez A, B, C, D. Então, a gente abre, né? A gente modela, a gente apresenta o que a gente fez, o que a gente sentiu, como a gente está. E aí, no caso, eu ia jogar a isca mais fundo, assim. A gente não pergunta nada pro Vitor. Eu queria, se a gente conseguir controlar, porque eu sei que dá uma ansiedadezinha, mas se a gente puder controlar um pouco a ansiedade, de fazer aquele silêncio, sabe? Aquela pausa. E se a gente conseguir sustentar, abre aspas, esse silêncio do retorno não imediato, na medida que você... Eu até colocar um prazo, assim, né? Vamos tentar 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes, vocês chegando em casa, vocês contando como vocês estão, o que vocês fizeram de legal, o que não deu muito certo, um para o outro, ou né, o pai para a mãe e para o filho, ali no mesmo ambiente, a mãe respondendo, isso seria bem reforçador, né? E aí, se o Vitor não se manifestar, sustentar este silêncio. Eu iria solicitar, assim, de 3 a 4 vezes. E aí, vocês me contam o resultado, tá? Porque quando vocês perguntam para ele, aí novamente, né, fica aquela coisa, não acusatória, não é acusatório, não é esse o sentido, mas no sentido de se manter num foco atencional, tanto do pai quanto da mãe. Bem, né, é isso que eu observo. Eu acho que a gente pode aí tentar mudar algumas estratégias para conseguirmos novos resultados. E acho que seria interessante. Por fim, deixa eu contar uma coisa para vocês, que eu queria aproveitar uma oportunidade bem legal, que a gente vai ter aí a Copa. Gente, eu não entendo nada de futebol, nada de esporte. A pessoa que abandonou a educação física quando era criança. Mas a gente tá tendo a parte de Copa, e eu sei que, tipo, esse álbum vai gerar bastante burburinho, bastante socialização entre as crianças, entre os adultos e os jovens. Eu não curto muito futebol, e nem meu marido, ninguém curte aqui. A gente tá fazendo o álbum pelo ritual, sabe? Aquela questão de comprar a figurinha, da expectativa, da coleção. E a gente poderia fazer o seguinte: a mãe ter o álbum dela, o pai ter o álbum dele, o Vitor ter o álbum dele, né? Vocês trocarem, levar o Vitor para lugares que eu acho que em alguns shoppings vão acontecer isso, tá? Momentos de reunir ali as pessoas para trocar as figuras repetidas. Então, eu acredito que é uma boa oportunidade para a gente aproveitar, né? Um contexto aí bem interessante de socialização. Eu sei que o Vitor não tem também muito interesse no álbum, mas se ele sentir que a mãe tá fazendo, que o pai tá fazendo, eu acho, e perceber vocês nessa dinâmica, no mínimo ele vai ficar interessado, curioso, e aí no caso
acredito que ele dá adesão e engajamento a essa proposta. Então é isso, era isso que eu queria conversar com vocês. Qualquer dúvida, estou aqui, né, disponível. Espero um momento aí no fechamento do próximo mês de setembro para a gente continuar aí alinhando a nossa comunicação. Novamente, só para fechar o primeiro combinado, se vocês desejarem fazer essa parte de readequação dos combinados, do monitoramento e da consequencialização reforçadora, dá um oi para mim, porque aí se vocês vão fazer esse projeto, se vocês confiam aí para eu executar esse projeto, eu acho que seria bem interessante. Olha o que eu acabei de pensar. Uma das consequências, por exemplo, quando a gente realizar um monitoramento com a estratégia de pontos, ele poderia converter pontos em figurinhas, né? Por exemplo, a semana dele ali valendo 50 pontos, e 50 pontos ele conseguiria aí, talvez, 50 pacotes de figurinhas, ou menos, 20, 25, algo nesse sentido. E veio essa ideia aqui, tá bom? Qualquer coisa, um beijo. Qualquer coisa me manda um oi ali no WhatsApp. Até mais!